bem-vindos a mais um vídeo do canal Life of Joy. Hoje vamos falar sobre o tema que é crescimento pessoal. E dentro do tema do crescimento pessoal vamos falar sobre maturidade. Então o que é a maturidade? A maturidade é a responsabilidade que nós temos pelo aquilo que nós falamos, quer seja sim, quer seja não. É o saber lidar com a nossa vida, é saber tomar decisões sem que tenhamos a influência de terceiros. É também saber falar com as pessoas, saber escolher bem as palavras para não causar impactos negativos nas outras pessoas. E também a maturidade é algo que é necessário para que nós possamos crescer pessoalmente. Uma das coisas que é fundamental na maturidade são as experiências que nós temos na vida, não é? Que nos vai permitir crescer, que nos vai permitir também desenvolver como pessoas e também vai permitir com que nós possamos ver a vida de uma outra forma. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de ter algum tipo de experiência na nossa vida, quer seja, por exemplo, quando nós vamos para a faculdade, quando nós vamos iniciar um novo trabalho, não é? Quando nós estamos à procura do nosso primeiro emprego. Tudo isso são experiências que nós temos que nos levam à maturidade. E muitas das vezes existem certos receios, certos medos que nós temos interior que nos impossibilita de nós termos esse tipo de experiências. E o facto de nós não termos esse tipo de experiências faz com que nós não possamos desenvolver a nossa maturidade. A maturidade é extremamente importante em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, temos a maturidade espiritual, temos a maturidade profissional, a maneira como nós vamos lidar no trabalho, com os nossos colegas, com o nosso patrão. Também é importante a maturidade emocional, a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, porque quando nós convivemos com muitas pessoas é natural que nós venhamos a ter algumas divergências. E aí entra a parte da maturidade emocional, ou seja, a maneira como nós vamos contornar os conflitos que nós temos, por exemplo, com colegas de trabalho que por vezes não compartilham as mesmas ideias que nós, ou, por exemplo, o nosso patrão, quando nos diz para nós desempenharmos uma determinada tarefa e nós por vezes não concordamos, achamos que aquela tarefa é injusta, que outra pessoa poderia fazer, ou que nós já estamos a fazer a mais do que nós deveríamos fazer. Então, tudo isso gera emoções, por vezes negativas, não é? E é importante nós termos a maturidade para podermos, então, resolver essa situação. Também, outros exemplos, por exemplo, como eu falei, a maturidade espiritual, que é podermos desenvolver a parte espiritual, como eu falei nos vídeos anteriores, a parte da fé, a parte da esperança, a parte do amor, o amor para com as demais pessoas, expressarmos o carinho e o afeto. Isso também são questões que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Nós não nascemos já a saber da maturidade, são experiências que nós vamos tendo ao longo da vida que vão formando também não só a nossa personalidade, não só a nossa maturidade, como também a nossa personalidade. O meio em que nós estamos inseridos, as pessoas com quem nós convivemos diariamente, vão também fazer com que nós possamos também construir a nossa personalidade, termos uma maneira diferente de ver a vida e todas essas questões. Em paralelo à maturidade, temos também a responsabilidade. A responsabilidade é algo um pouco diferente, porque a responsabilidade tem a ver com os nossos atos, com a maneira, com os atos que nós praticamos, quer sejam eles bons, quer sejam eles maus. Por exemplo, alguém que comete um crime terá que responder pelo seu ato, terá que comparecer em tribunal, terá que responder sobre o ato que cometeu. E são consequências que nós temos por causa dos nossos atos. Sendo que também, não só a parte negativa, não é, da responsabilidade, mas também a outra parte positiva, que é as obrigações que nós temos, por exemplo, de pagar, por exemplo, os impostos, a responsabilidade que nós temos para com as demais pessoas, de respeitarmos as diferenças, não é? É uma responsabilidade que nós temos como cidadãos.
de respeitar as pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes géneros. Isso também faz parte da responsabilidade, que também tem um pouco a ver com a maturidade, porque por vezes existem certas situações que as pessoas não respeitam, não é? Que têm, por exemplo, a responsabilidade de respeitar alguém no trabalho, por exemplo. Isso é uma responsabilidade que as pessoas têm que ter. E às vezes, se a pessoa for um pouco imatura, vai responder de uma forma não tanto positiva, não é? E então é importante, como eu referi, termos essa maturidade, está bem? Pronto, por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se acharam que este vídeo de uma certa forma é útil para as outras pessoas, não é? Para os vossos amigos, familiares, poderão compartilhar, está bem? No próximo vídeo eu vou falar sobre um outro tema também aqui ligado ao crescimento pessoal, que é a perseverança, está bem? Vemos então no próximo vídeo. Tchau!